Então, uma boa noite, sejam bem-vindos. E eu quero compartilhar com você uma reflexão sobre como enfrentar um desafio. Eu sei que você não precisa disso, porque já enfrentou tantos, mas o que eu quero aproveitar e lembrar é uma coisa importante, que você repasse as suas experiências para quem está crescendo. Então, eu fiz até a pergunta no grupo: quais os desafios que você já enfrentou? Quais que eu já enfrentei, me bati, venci? Essas experiências são importantíssimas para quem está iniciando uma caminhada ou se desenvolvendo no meio da vida, e todos nós temos amigos, parentes, e eu queria te pedir em especial que você refletisse um pouquinho e repassasse isso, porque além de te fazer bem, vai fazer muito bem para a pessoa. Eu gosto de fazer essa pergunta de vez em quando: quanto cada um pode desenvolver-se? Ou seja, quanto que você já se desenvolveu, quanto ainda falta, você acha que pode melhorar ainda mais? Eu quero que você pense nisso e reflita comigo. Uma das coisas importantes que eu coloquei aqui: o que é transcendental para você? Principalmente quando a nossa idade vai avançando, essa parte transcendental tem um significado maior. Você já teve experiências transcendentais que transcende o nosso meio, o nosso mundo físico? Com que frequências elas ocorrem em sua vida? Você gosta, você se aplaude, você agradece. Pense um pouquinho a respeito disso. Como está seu desenvolvimento pessoal hoje? Pare, pense um pouquinho, eu preciso melhorar aqui, ali e tal. Algumas observações importantes. Todos nós temos modelos, orientadores, pessoas que a gente se modela, e eu faço duas perguntas aqui que eu queria que você refletisse. Quem está ligado em seu desenvolvimento pessoal tem experiências transcendentais com uma certa frequência? O que você percebe disso? O desenvolvimento pessoal não tem limite de idade, você concorda? O importante, então, é que você se ligue um pouco nisso. Eu coloquei aqui umas coisas que gosto e repito sempre. Sócrates diz assim: só sei que nada sei, e o fato de saber isso coloca-me em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Então, eu quero que você reflita um pouco sobre isso. Gosto do Michael Jordan quando ele diz assim: tentar adquirir experiência apenas com teoria é como tentar matar a fome apenas lendo o cardápio. Então, lembrar que nós praticamos uma coisa que faz a diferença. E, de vez em quando, todos nós erramos. E eu gosto muito dessa do Juscelino Kubitschek: costumo voltar atrás, sim. Não tenho compromisso com o erro. Então, quando a gente erra, tem que pedir perdão, desculpas e tal, e retomar o caminho. Sêneca fala uma coisa que a gente precisa refletir: muitas coisas não usamos em empreender por parecerem difíceis, entretanto, são difíceis porque não usamos em empreendê-las. Então, dê uma olhadinha às coisas que você tem fugido aí do seu crescimento, do seu desenvolvimento, e repense isso, se você realmente quer acelerar. Eu escolhi, veio para mim desafio,
E talvez eu deveria ter apresentado isso na reunião anterior, porque, de uma certa forma, o universo já tinha me avisado, mas eu me acomodei um pouco e aí deixei o Afonso meio só. Qual é o significado de desafio para você? Dê uma pensadinha aí. Desafio, vencer algo, um propósito, uma coisa que eu quero, uma coisa que me interessa, né? Pense aí. Você lembra de alguns desafios que você enfrentou? Teve problema, parou no meio, continuou, parou, desistiu. É importante você lembrar e pensar sobre isso. Importante também esses conceitos. Você sempre venceu seus desafios? Eu me bati em muitos, comecei muitos, mudei muitos, tá? Você procura aprender ao envolver-se com um desafio? Quando você inicia uma caminhada, um caminho qualquer, você se preocupa em querer entender isso? Então, quando eu olho para a minha vida, quer dizer, sozinho no mundo, depois dos 14, 5 anos de quartel, faculdade, universidade. Bom, como é que foram esses desafios para você? Você consegue reorganizar, contar para o seu neto, para o seu filho? Pensa a respeito disso, é importante. Quando você estava caminhando por um caminho, você tinha um objetivo, tinha traçado a sua forma de caminhar, e de repente apareceu uma alternativa. O Zé Augusto, no Dia dos Causos, foram contados alguns causos interessantes a respeito disso, que aconteça, o Afonso contou, que aconteça o melhor para mim sempre. Quando você estava caminhando por um objetivo e apareceu uma alternativa, o que aconteceu com você? Né? Como é que você reagiu a isso? Quais foram os questionamentos que você fez? Você arriscou alguma coisa? Eu fico lembrando quando eu deixei o quartel, que já era sargento, para entrar na faculdade e comecei a lecionar no primeiro ano. Como foi? Quer dizer, deixar uma segurança para iniciar um caminho novo, tá? Depois deixar a Universidade Federal para enfrentar um banco que era um sonho antigo. Como é que para você quando aparece uma alternativa, você se pergunta, você esquece, você enfrenta? É importante você dar uma olhadinha nisso. Por quê? Porque você vai se complementar, vai se perdoar, vai agradecer, vai um monte de coisa importante que cada um de nós tem que fazer. Algumas questões que valem a pena. Quando eu inicio um desafio, eu me pergunto isso, eu estou preparado para esse desafio? Eu corro atrás, eu sou disciplinado para buscar as coisas, para me ajudar a realizar aquilo que eu estou me propondo? Porque se você tem propósitos, mas se acomoda, fica complicado. Então, é importante você ter disciplina e se preparar para os seus desafios. Júlio, como é que eu posso preparar-me para melhorar? Essa é uma pergunta que, é lógico, vai depender de cada desafio, mas tem uma resposta comum. Como é que eu posso preparar-me melhor para esse desafio?
Uma das coisas que vale a pena a gente lembrar, e eu lembro sempre, é que você não se apegue no passado e na ignorância. Procurar o novo. Tem que se desapegar. Se você não se desapegar, você vai ter dificuldade de aprender. E lembrar que você tem aí uma coisa chamada inteligência biológica, que cuida do seu corpo, mantém. Hoje a dona Lourdes mostrou a importância do nosso coração, do nosso pulmão, da respiração. Quer dizer, essa inteligência biológica que nos fez crescer, nos mantém e nos permite aprender cada vez mais. Então, como é que eu vou usar essa inteligência biológica? É voltar-me para dentro. Lembrar que você tem essas ferramentas, é usar o dom, usar a meditação dinâmica. Então, para você se associar à sua inteligência biológica, eu não conheço outra ferramenta a que não voltar-se para dentro de si, começar a sentir o seu interior, as respostas que vêm de lá. Eu procuro, sempre que converso, dizer o seguinte: o seu desenvolvimento depende de algumas coisas. Abertura para novas ideias. Manter sempre essa abertura é importante. Você saber que está em evolução, que vai melhorar, atitude de participação. Então, não se esconder, participe, se envolva, se exponha. Isso é que vai fazer a grande diferença no seu caminho. A filosofia da formiga é uma coisa que nós todos temos que praticar. É pegar o que interessa. Então, tem coisas que, para a gente aprender o que interessa, vai ter que ver outras coisas que eventualmente não interessam. E você vai ter que aprender isso. Quer dizer, o que está me interessando disso? Tá? E aproveitar. E a quarta é usar aquilo que o universo nos habilitou, a lei da criatividade, os co-criadores do universo que somos nós, né? Então, essa lei da criatividade é sempre lembrar: tudo pode ser melhorado, inclusive eu, tá? Então, se você tem essa consciência, fica mais fácil a gente caminhar. Eu já falei para você de realidade, eu vou dar um toque aqui, porque algumas pessoas não viram isso, e outras pessoas vão ter oportunidade de checar uma coisa que já viram. Então, eu quero que você pense o que é para você realidade. Então, realidade é a soma do que eu aprendi até hoje. Então, essa é a minha realidade, o que eu aprendi até hoje. Como foi formada ou está sendo formada a nossa realidade? Com as coisas que nos interessamos, aprendemos aqui, na televisão ali, no rádio ali, na leitura acolá, com papo com amigos, nas reflexões. Bom, então é assim que nós vamos ampliando a nossa realidade. Lembrando que a realidade pode mudar todos os dias. Observe, você que já me viu falar de realidade. Quantos cubos tem aí? Então, a pergunta é mal feita, mas, de qualquer forma, eu fico me lembrando o que aconteceu comigo quando eu vi isso pela primeira vez. Quantos cubos, Júlio, você contou naquela figura? A primeira vez eu contei 3. Depois, quando me questionaram de novo, eu fechei os olhos e contei 5. Aí, daqui a pouco, me falaram: só tem 1. E eu passei a enxergar as 3 realidades. Então, veja, você olha para essa figura, você pode ver 5 cubos, você pode ver, eu escrevi errado ali, 5 cubos, você pode ver 7 cubos, ou você pode ver um só. Então, é importante você olhar. Quem não tinha visto isso? Quem conta os visíveis vai contar 5. Mas esses 2 estão em cima de alguém. Você pode contar mais 2 lá atrás, 7.
Mas se você olhar, olha bem aqui, ó, nessa branca, nessa azul e nessa aqui, fixa nesse cantinho aqui, você vai ver um cubo só. E o resto não forma nada. Então, quer dizer, uma mesma realidade, dependendo de qual é o foco, ela pode ter 3 interpretações diferentes, 5, 7 ou uma. Bom, tem uma outra coisa que mexeu comigo e mexeu até recentemente. Eu quero que você observe. O que você vê nessa figura? Sabe, quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei me perguntando, será que é um gato? Será que é um cachorro? Eu fiquei me perguntando isso. Não sei o que aconteceu com você, mas eu quero que você olhe com mais calma, devagar, olhe bem. Eu vou aumentando de tamanho. O que você observa nessa figura? Olha, até chegar em ver o pai, a mãe e o filho, demorou. Mas eu quero que, depois que você vê a primeira vez, isso vai ficar claro eternamente para você. Quando você vê essa figurinha, você vai enxergar lá na pequena, na grande. Se tem alguém que está com dificuldade, olha as mãozinhas do nenê aqui, o rostinho dele, olha o rosto do pai, até descobrir. Primeiro eu achava que era a avó, né? Mas até descobrir que é o rosto de um homem, né? Demorou para mim. A mãe está bem aqui, ó, o nariz da mãe, o cabelo da mãe, os olhos, o peito da mãe. Então, agora, depois que você viu, você pode piscar, tá? Cada vez você vai ver mais. E é assim que é formada a nossa realidade. Quanto mais você dedica atenção, maior será a sua evolução. Então, cuide disso, aprenda a dedicar mais atenção aonde você coloca os seus sentidos. É importante disso. Então, hoje, com Dona Lourdes, nós fizemos umas práticas interessantes de colocar nossa atenção. Então, isso ajuda a gente a crescer rapidamente. Eu vou fazer alguns lembretes que podem ajudar, tá? Então, quando a gente fala em inteligência biológica, se você for pesquisar, é a capacidade de organizar o corpo. Então, essa capacidade que quando o óvulo se juntou com o espermatozoide e começou a formar o corpo, então é chamado DNA mitocondrial, que a gente recebe da mãe, porque o pai perde o rabinho do espermatozoide lá. Então, isso é herança da mãe. E a gente tem isso até hoje, aceite você ou não. Então, lembrar que a inteligência biológica vai continuar nos nossos corpos, mesmo que a gente não aceite, não tenha consciência, mas essa inteligência está aí o tempo inteiro e tem muita coisa importante aí. A gente tem uma inteligência espiritual. Dr. Zé tem procurado alertar a gente para isso. Então, o importante é que você procure entender. A sua inteligência espiritual é a capacidade de comunicação entre corpos ou seres do universo. Então, e uma coisa importante, independe de tempo e de espaço. Então, você pode ir para frente, para trás, isso você faz com sua inteligência espiritual. Se você quer entrar na internet e pesquisas russas sobre o DNA, então você vai ver algumas coisas importantes que esses cientistas estão revelando. Quer dizer, no DNA tem funções mediúnicas, telepáticas, irradiação e contato interdimensional, tal. Bom, eles falam que o nosso DNA é um biocomputador. Então, tem uma série de coisas que a gente não tem consciência que tem.
Eles estão mostrando que esses fenômenos de clarividência, intuição, atos espontâneos de cura, autocura, ajudar os outros e etc., e essas habilidades que a gente pode melhorar, tá? Todo mundo tem e traz no DNA. Então, fique ligado, dê uma olhada nisso se você está desligado. O que eu gosto de chamar atenção é que quando a gente está com desenvolvimento pessoal, a gente tem umas fases que a gente tem que passar. Uma das fases é a ignorância. Então, se você ignora o fato, não tem como você vir a descobrir coisas. Mas se você recebe uma informação, você pode pesquisar, você pode melhorar, você pode trabalhar em cima disso, com uma busca, atitude de busca, de melhorar. Então, é uma coisa que a gente precisa. Porque quando você vai buscar, você vai conhecer. E se você vai ter conhecimento, você vai ter sabedoria também para ensinar. Porque só ter conhecimento como curiosidade não resolve muito. Lembrar que o universo se preocupa com quem busca conhecimento para transformá-lo em sabedoria, ou seja, orientar os outros. Eu sempre gosto de lembrar disso. Como cada um de nós faz as suas escolhas? Como é que nós fazemos as nossas escolhas? Quando a gente recebe boas orientações. Então, como é que são as orientações que você está recebendo nas várias áreas da sua vida? Como é que anda a sua observação? Nós vimos a importância de observar as realidades com certo foco, tá? Você ouve o que vem de dentro de você ou deixa para lá? Você tem pessoas com as quais você tem afinidade e você gosta de aprender? É importante, porque essas pessoas afetam a vida da gente. E quando a gente tem falta de opção, de repente a gente entra numa porta e vai descobrir uma coisa nova. Mas, normalmente, a gente tem que se preocupar e observar, procurar, tá? Então, não deixar acontecer. Cuide da sua vida, você. É importante para o sucesso em seus projetos. Quer dizer, quando eu tenho meus desafios, meus projetos, lembrar disso. A coisa mais importante é dedicação. A segunda, mais dedicação ainda. E a terceira, muita dedicação. O sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. Você precisa se dedicar para cuidar de você. Bom, eu estou lembrando aqui uma coisa que é comum para nós, a meditação dinâmica. A meditação dinâmica, todas as pessoas sabem, porque usam a imaginação, trabalham com imagens e tal, mas com controle, no meu caso, e garanto que a maioria do grupo foi depois do Mind Control ou depois do Dom. Ou seja, quando você aprendeu a se livrar das tensões e trabalhar com as imagens com mais potência, conseguir as coisas de uma forma mais interessante. Eu vou te fazer um questionamento e vou aproveitar uma história. Num dos seminários que a gente teve na pousada do Rio Quente, o escritor César Romão fez uma palestra. E eu estava no auditório e ele contou uma história que ele viveu. Eu quero contar essa história para você, para mostrar o seguinte, como essa história me marcou. Ele disse o seguinte, que ele morava no interior e ele estudava numa escola que a sala de aula tinha problema. Quando chovia, chovia dentro da sala.
Então, ele tinha uma professora que, quando começava a chover, ela reunia todo mundo num cantinho da sala onde não chovia e ela fazia uma dinâmica. Qual era a dinâmica? Perguntar para as crianças o que elas seriam quando adultas. E sempre que chovia, ela repetia a mesma dinâmica. O que você vai ser quando crescer? E ele confirmou uma coisa que disse assim, olha, o que eu achei importante é que depois eu procurei essas pessoas que estudavam comigo e todas elas, quando adultas, foram ser aquilo que comentavam no cantinho da sala. Quando eu ouvi aquilo, eu fiquei, meu Deus, a importância da visualização. Então, como é que eu posso ajudar crianças com o poder da visualização? Se aconteceu para ele, e ele está contando aqui no seminário do Dom para nós, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, em função disso, eu concluí o seguinte: visualizar-me no futuro é um preparativo para ele. O que eu posso fazer disso? Eu criei o fotógrafo do futuro. Vou fazer uma pergunta para você. Se você entrar pelo celular, você não consegue ver direitinho. Mas se você entrar no fotógrafo do futuro num computador, você vai ver todas as dinâmicas e todas as orientações para ajudar a criança a fazer um clipe do seu futuro. Escolhendo profissão, escolhendo lazeres. Então, no final, sai um clipe com o rosto da pessoa naquilo que ela se propôs. Então, isso é uma coisa que, teoricamente, para a criança não tem preço. Imagine se uma criança, você ajuda uma criança a fazer um clipe do futuro dela e você está plantando, preparando ela para esse futuro. Eu acho isso assim, né? A pergunta que fica no ar é o seguinte: quantas pessoas você já ajudou entrando no fotógrafo do futuro e fazendo um clipe para ela, de como vai ser ela no futuro, na parte de lazer, profissional, enfim, tudo. Tem todas as opções lá. Então, eu estou te questionando isso e contando uma história para que a gente pense um pouquinho a respeito de algumas técnicas. Quando você vai trabalhar nos seus projetos, se você fez o Mai do Contro ou o Dom no início, a gente falava espelho mental. Eu tive muita dificuldade de trabalhar com uma ideia de espelho. Então, eu procurei transformar isso em quadros mentais. Então, porque o espelho tinha que ver o reflexo, tal. Bom, então eu quero dizer para você o seguinte: ou você trabalha com quadros mentais ou com um espelho mental, de qualquer forma, uma coisa importantíssima é isso. É quando você projetar as imagens, você trabalhar na moldura. Porque quanto mais for trabalhada essa moldura, mais você vai interiorizar isso. Então, não sei se vocês já observaram, são alguns modelos que eu utilizo nas palestras, porque para mim cada um é um quadro mental. Então, quanto mais você trabalhar em volta, né, para fixar a imagem que você quer dentro, melhor vai ser o seu projeto. Experimente. Trabalhar com quadros mentais, o espelho mental com moldura e sem moldura, você vai notar que tem uma diferença na visualização, na importância que vai ter para o seu cérebro. Dê uma olhada nisso. Quanto mais bonita a moldura, mais você vai gravar. Lembre-se disso. Não saber ou ignorar não é e nem dá privilégio no universo. Então, é importante que você teste, tá?
Não confunda falta de oportunidade com falta de vontade. Lembrar que a vida só oferece oportunidade. Você está recebendo uma oportunidade, você está tendo uma oportunidade, aproveite. Eu gosto sempre de lembrar isso. Não culpe a Deus pelas escolhas erradas que a gente faz. Então, o ser humano faz escolhas erradas, não questiona, não analisa, não avalia, tá? E depois reclama. Tá? Então, dê uma olhada nisso. Foi publicado nos grupos aí e eu quero chamar atenção. 7 perigos para a virtude humana. Já vamos falar o significado dessa virtude humana. Veja que isso que ele fala aqui não falta na nossa sociedade. Riqueza sem trabalho, prazer sem consciência, conhecimento sem caráter, negócio sem ética, ciência sem humanidade, religião sem sacrifício, política sem princípios. Dê uma olhada que isso não é o que está faltando na nossa sociedade, é o que a gente precisa aprender a melhorar. Ou seja, virtude é sua qualidade moral. Você tem se preocupado com sua qualidade moral? A dona Lourdes falou uma coisa e eu lembrei desse quadro. Cuidado com o que pensas, pode prejudicar tua saúde. Né? Então, veja os tipos de pensamento que você vai nutrir. Quintana diz o seguinte, a vida é curta para ser pequena, então amplie sua vida, o significado dela é importante para você. Eu estou encerrando a palestra aqui, mas eu quero fazer uns comentários na frente. Então, sobre vencer desafios, eu acho que vai dar para você fazer uma reflexão e nós refletirmos em grupo. Se você precisar de ajuda em qualquer uma dessas áreas, você sabe como me encontrar. Lembre-se disso, você é uma pessoa sábia, e a pessoa sábia que não passa para frente aquilo que aprende, é como uma nuvem que passa e não traz chuva. Então, procure refletir para repassar seus conhecimentos. Isso é muito importante. Quando a gente ouve as palestras brilhantes do Evandro sobre o salto quântico na vida, tá? O poder de melhorar nos pertence, a mentalidade de dom quântica e tal, e aí o Dr. Zé falando também no salto quântico evolutivo, o salto quântico espiritual. Tem significado para você isso? Você tem pensado nisso? Ele falou nesse último sábado uma coisa muito importante, a origem da meditação. Na Índia, 1.500 anos antes de Cristo, a de Buda, 500 anos antes de Cristo, tem coisas importantes para a gente refletir aí. E eu quero fazer uma pergunta que eu até questionei o Evandro. Quando é que você vai fazer uma meditação quântica para nós? Né? Mas aí eu falei e aí começou a despertar o interesse em mim. E hoje a dona Lourdes despertou ainda mais nas 2 primeiras partes que ela trabalhou. Então, o que é meditação quântica para você? Tem algum significado isso? Lembrando que a meditação quântica ou a física quântica é a vibração. Então, será que a meditação de vibração quântica pode interessar a você? Uma coisa eu vou te falar, como eu concebo, ela é diferente. Agora, eu estou fazendo uma pergunta, isso interessa para você? Você vai se manifestar no grupo.
eu vou dar uma contada para ver para quantas pessoas interessa, e eu vou continuar me preparando, e depois eu quero fazer com você, se for de interesse, uma meditação quântica. Eu só queria dizer o seguinte: Dona Lourdes iniciou o processo, tá? Então, só que eu quero fazer uma meditação só com vibração. E aí vai precisar de uma orientaçãozinha. Eu quero que você pense a respeito. Eu vou deixar você pensando, e na nossa continuidade agora, perguntas e colaborações. Então, eu vou interromper o compartilhamento e espero que a gente tenha um excelente bate-papo.